Graça e paz, igreja. O pastor disse que é para eu me apresentar e a única apresentação que eu posso fazer é que eu estou sendo privilegiada por Deus para falar aos santos que se reúnem neste lugar, nesta noite. É uma alegria para o meu coração estar aqui, é uma alegria conhecer mais um pouco da família de Deus. E você nunca mais vai ficar livre de mim, porque nós vamos viver juntos por toda a eternidade. Amém. Acabou, não tem mais separação. Eu quero orar também. Não que a oração do pastor não tenha sido válida e suficiente, mas eu quero orar em gratidão a Deus, porque Ele me trouxe aqui e Ele me permite ainda, neste tempo em que muitas pessoas estão acomodadas em casa porque têm 73 anos, porque o marido tem 83 anos. O Senhor me permite ainda ser um instrumento dEle na terra. E isso é um grande privilégio. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, muito obrigada. A única palavra que vem à minha mente é gratidão, porque ela está enchendo o meu coração. Gratidão porque o Senhor tem renovado nossas forças. Gratidão porque o Senhor tem revelado mistérios da Tua palavra. Gratidão porque o Senhor tem me dado alegria, Pai, de estar servindo a Tua igreja na terra. E a palavra é gratidão, Pai. Obrigada por isso, em nome de Jesus. Como o pastor disse, meu esposo está aqui à frente. É o homem mais lindo que eu conheço e eu quero que você o conheça. Fica em pé, meu amor, fica. Nós somos casados há 56 anos. Nós temos 2 filhos, 6 netos e 2 bisnetos. E a nossa família compreende a primazia de Cristo em nossas vidas. E abre mão da maior parte do tempo, do convívio conosco, para podermos estar cumprindo o nosso precioso chamado. Mas é uma alegria poder dizer que temos essa família, porque é o presente que Deus nos deu nessa terra, uma herança bendita na terra. E eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus, é um sermão profético. Uma profecia é uma predição de coisas futuras. Uma profecia é o anúncio de coisas que vão acontecer. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem primeiro anunciar aos seus servos, os profetas. E os profetas são homens. Às vezes até podem estar profetizando pelo coração. Eles podem cometer equívocos, como, por exemplo, Samuel, quando foi com um chifre cheio de azeite na casa de Jessé, quase que derramou azeite na cabeça errada, porque ele via com os olhos humanos. Precisou Deus falar para ele, não é esse, quando ele achou que o escolhido de Deus era o filho mais velho de Jessé. Deus disse, não é esse, eu não vejo como você vê, eu vejo com o coração, eu vejo o coração dele. Então o profeta pode equivocar, pode ter um coração enganoso. A Bíblia diz, enganoso é o coração. Mas o profeta dessa profecia que eu quero compartilhar com você é o varão perfeito, é Jesus. É Jesus profetizando, é Jesus falando das coisas do tempo do fim. E o pastor, quando orou aqui, a oração antes de me entregar ao púlpito, que ele zela por ele, faz muito bem, pastor. Ele falou, Deus, que a tua igreja tem um tempo novo, a tua igreja vive um tempo novo. E é a palavra tempo que o Senhor nos fala nessa profecia. Eu quero ler para você. Jesus fala em Marcos capítulo 13, das coisas que hão de suceder, é chamado sermão profético. Fala de coisas futuras. Há 2000 anos Jesus falou essas coisas. Falou de guerra, de rumores de guerra. Falou de princípio das dores. As mulheres sabem muito bem o que é princípio das dores. O parto, quando vai acontecer, começa com dores espaçadas.
periódicas, mas elas não são tão intensas e nem tão frequentes. À medida que vai se aproximando a hora do parto, reduz o tempo entre uma dor e outra, entre uma contração e outra, até que quando chega o momento de parir, é quase que ininterrupta. É uma dor que vai até a hora de expelir a criança. Quando Jesus fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, ele fala de princípio das dores. É o começo. É o começo, o primeiro sinal que Deus está mandando para a terra. Mas não é disso que eu quero falar. Não é de algo que mostre na natureza, ou que você possa fazer leitura nas nações dos sinais da vinda de Jesus. Eu quero dizer para você o que ele disse. Ele deu uma palavra, uma chave. Quando você tem uma chave, é um pequeno objeto que tem uma sequência dentada que encaixa numa fechadura, onde os dentes conectam-se perfeitamente, e aí faz um clique e você abre uma porta. E quando você abre a porta, você adentra num lugar amplo, espaçoso, iluminado. Mas o que te permitiu chegar naquele lugar foi um pequeno objeto chamado chave. E a Bíblia tem muitas chaves espirituais, mistérios do reino de Deus, tesouros escondidos. Jesus muitas vezes falou aos seus discípulos através de parábolas. E um dia um deles perguntou: Mestre, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse: porque são mistérios do reino dos céus, nem todo mundo entende. Mas a vós eu explico. Parábolas, então, são histórias comuns do cotidiano, aparentemente coisas triviais, mas que no seu bojo, no seu conteúdo, tem um mistério do reino dos céus a ser revelado. E o que eu quero falar para você é a parábola que Jesus fala nesse sermão profético. Depois que ele fala dos sinais, do princípio das dores, da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem, ele mesmo diz: e verão o Filho do Homem vir nas nuvens com um poder e grande glória. Ele dá uma parábola. Ele entrega um mistério. E na parábola está escrito assim: aprendei, pois, versículo 28 de Marcos 13. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Talvez se fosse no Brasil, não lá na região onde ele estava, onde as figueiras, os olivais, eram mais expressivos do que outras vegetações. Talvez aqui ele dissesse: aprendei a parábola da mangueira. Quando as folhas aparecem, quando brotam as flores, está próximo o verão. Talvez no Nordeste ele dissesse: aprendei a parábola do cajueiro. Quando está florida é porque está próximo o verão. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo, está às portas. E ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ele diz esta geração, porque ele escreve, ou fala para que alguém escreva, para que em todas as gerações, todos leiam esta geração. É como se ele tivesse falado para aquela geração de 2000 anos, para a geração de 500 anos atrás, quando o Brasil foi descoberto, e para a geração de hoje. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabeis que está às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará céu e terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Diga comigo: o dia e a hora, ninguém sabe. O verão dura algum tempo. Ninguém sabe se vai ser no primeiro dia do verão, 3 horas da tarde. No 5º dia do verão, 4 horas da tarde. Ele diz que o dia e a hora, ninguém sabe.
Mas ele está exortando para que nós possamos discernir o tempo, a época. Quando ele fala de verão, ele fala de uma época, de um tempo. Ele fala de um tempo, mas ele não fala do dia e da hora. E deixa eu contar algo para você. Todas as vezes que um endemoniado chegava diante de Jesus, sabe o que o demônio dizia? Bem sei quem és, o Santo de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo. Satanás sabe discernir tempos e épocas. Satanás sabe que há um tempo em que ele será aprisionado no lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, como está escrito em Apocalipse 20, 10. Ele sabe que a condenação dele foi dupla. A primeira parte foi a expulsão do céu, porque ele era um anjo de luz, rebelou-se contra a autoridade de Deus. Na verdade, o pecado não começou no Éden, o pecado começou no céu. Por isso que em Colossenses, capítulo 1, quando fala da excelência da pessoa e do ministério de Jesus, nos versículos 19 e 20, fala que aprove ao Pai, pelo sangue do Filho derramado na cruz, reconciliar consigo mesmo, o Pai, todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Aprove ao Pai, pelo sangue na cruz, reconciliar com Ele, com o Pai, todas as coisas, não só as pessoas. Tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. E por que o céu precisou ser reconciliado com Deus? O que você reconcilia? O que está partido, quebrado, rompido? Houve guerra no céu, houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram e expulsaram o anjo rebelde, que consigo arrastou um terço dos anjos de luz, e que não tinham luz própria. A luz que eles tinham era o reflexo da luz de Deus, como quando Moisés subiu no monte e o seu rosto ficou translúcido, porque a presença de Deus fez com que a luz de Deus refletisse no seu rosto. Mas à medida que esses anjos afastaram-se de Deus, porque foram expulsos, perderam a luz, deixaram de ser anjos de luz e tornaram-se espíritos imundos de trevas. Todos eles sabem que há um tempo. A primeira parte da condenação que tiveram no céu pela rebelião foi expulsão. Mas a segunda parte é uma sentença com dupla condenação. A segunda parte é um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E eles sabem disso. Por isso que todo encontro de um demônio com Jesus, ou a maioria dos encontros, é essa fala. Vieste atormentar-nos antes do tempo? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Claro que sabem. Porque antes de Jesus vir em carne, ele era glorificado, estava no céu. E os anjos o conheciam. Então eu quero lhe falar de tempo, não de dia e de hora. O dia e a hora ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Aprove ao Pai reservar para si o segredo do dia e da hora. E ele diz assim, versículo 33, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Vou repetir, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos. A cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Vigiai, porque você não sabe se ele vai voltar à tarde, se ele vai voltar à meia-noite, se vai voltar quando o galo cantar, ou se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. É uma parábola, mas tem um mistério do reino dos céus.
O que é a vigília da tarde? À tarde o sol já se pôs, ele não aparece mais nos altos céus, mas ainda tem luz. Você ainda não precisa ligar os faróis do carro, acender as luzes da sua casa. Ainda está claro, ainda tem claridade, que é um resquício do sol que se pôs. Quando João Batista foi anunciado que viria ao mundo, seu pai Zacarias estava no templo, recebeu a visita de um anjo, e o anjo anunciou que nasceria o João Batista, e que ele viria para anunciar a vinda do Messias. João Batista teve um ministério curto, durou 6 meses o ministério dele. Ele veio para anunciar a vinda do Messias. Para isso ele nasceu. Isso estava profetizado nos textos de Isaías. E quando ele nasceu, o pai, Zacarias, foi tomado em profecia. E ele diz para João Batista: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo, vais anunciar a vinda do sol nascente das alturas. Daquele que vem para iluminar os que jazem em trevas, os que jazem no vale da sombra da morte. Jesus, então, é o sol nascente das alturas. Ele fala: eu sou a luz do mundo. A vigília da tarde é a vigília da igreja primitiva que nasce no Pentecoste e que logo depois está viva e ativa na face da terra. É a vigília da tarde. Eles não falavam de coisas que escutaram de outras pessoas, como nós falamos. Nós lemos os textos, as narrativas de Mateus, Marcos, Lucas e João, e sabemos o que Jesus fez, porque está contado aqui, tem relatórios. Eles viram e ouviram aquilo que Jesus falou e fez. Eles foram testemunhas oculares. Na vigília da tarde, o povo se reunia para conversar, adorar, orar, salmos, hinos, cânticos espirituais, mas para conversar e trazer à memória o que Jesus fez. Na carta de Pedro, por exemplo, primeira epístola, ele fala: eu não vos dou a conhecer através de fábulas engenhosas, mas sim o que nós vimos e ouvimos, porque nós estávamos com ele no Monte da Transfiguração, quando ouvimos uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me compraz. João, na sua epístola, ele fala: nossos olhos viram, nossas mãos apalparam. Quando eles se reuniam, eles falavam de tudo que eles experimentaram quando andaram com Jesus. Você se lembra daquele dia que ele ressuscitou aquela menina, filha de Jairo? A menina acabou de morrer e ele mandou ela levantar, ela levantou. Ele não deixou muita gente entrar com ele. Ele reservou um grupo pequeno e ele entrou no quarto, no aposento onde a menina estava à morte. Ela já estava morta quando ele chegou, e ele chamou e ela se levantou. E o outro falou: e eu não vi, porque eu não entrei com ele lá no quarto, mas a gente sabe que ela se levantou, porque todo mundo viu. Mas eu vi quando ele estava indo para aquela aldeia, depois daquela pesca maravilhosa, e nós estávamos naquela multidão, e vinha outra multidão para sepultar um moço que tinha acabado de morrer, e estava indo para o sepulcro, e a mãe chorando, e ele olhou para aquela mulher, ele teve misericórdia. E ele chamou o moço, e o moço levantou. E aí o outro fala: pois é, eu não estava naquele dia, mas eu estava em Betânia, quando Lázaro estava sepultado há 4 dias. E ele falou: tirai a pedra. E falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu do sepulcro. É assim que eles viviam. Eles falavam do que eles viram, do que eles presenciaram, do que eles testemunharam. Ele multiplicou pães e peixes, ele andou sobre as águas. Eles viram, após a ressurreição, mais de 500 pessoas viram Jesus. Está escrito isso na epístola a Coríntios. Eles viram quando ele foi assunto ao céu. E o anjo falou: varões galileus, do jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Eles se lembravam na hora da saudade, que ele disse: não se turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu vou preparar lugar, eu vou na frente, mas vocês vão depois. Eles se lembravam de tudo que viram e ouviram. A vigília da tarde foi essa.
Por que você acha que todos vendiam tudo que tinha e repartiam? Porque não tinha sentido ter coisas. Não tinha sentido a juntar tesouros na terra. Eles acreditavam que Jesus estava às portas, porque quando ele disse, eu vou e vou preparar lugar, volto, eles achavam que voltaria naqueles dias. Eles achavam que não demoraria e ele estaria de volta. A vigília da tarde foi essa. Fala para quem está do seu lado, ele não voltou na primeira vigília. Não. Ele fala que tem uma outra. Tem uma segunda, é a vigília da meia-noite. Meia-noite é trevas, a noite é longa, a escuridão é forte. A vigília da meia-noite é a igreja perseguida. É a igreja jogada nas arenas de leões. Ela durou muito tempo, essa vigília da noite. Mas ela começa com a inserção da idolatria no meio da igreja. E eu quero deixar bem claro que toda a responsabilidade do que eu falo é minha. É minha. Não há nenhuma responsabilidade dessa igreja a respeito do que eu falo. É o que eu falo, eu me responsabilizo. A idolatria foi um mal no meio da igreja. A salvação é pela graça. Ninguém precisa fazer nada, basta que receba o sacrifício da cruz. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus é melhor que a vida. E tudo é de graça, você não precisa fazer nada. Mas a idolatria entra e mente que tem que comprar lugar no céu. Indulgências. E a idolatria entra e diz que tem que ter uma intermediária, intercessora entre nós e o Pai. Mas só uma ponte, só um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz. E ele diz, ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele e o Pai são um só. A idolatria vem para mentir que penitência é que resolve o pecado. Eu vou lá no confessionário e eu conto o meu pecado, e aí aquela pessoa que escuta o meu pecado vai dizer, você precisa rezar tantos Ave Maria, tantos Padre Nosso, tantas Salve Rainha. O nome disso é penitência, então não é o sangue de Jesus, é a minha oração que vai me salvar. A idolatria traz a vã repetição. Repete, 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 repete. Como se Deus fosse surdo. Eu faço seminários intensivos de cura e libertação. Nossos seminários têm o nome de SILC, Seminário Intensivo de Cura e Libertação. Ele é realizado no Brasil, na Europa. Já realizamos 62 edições, a última foi em Brasília, no mês que passou. E muitas pessoas da idolatria vão para o seminário e se convertem. Porque escutam a verdade, é a verdade que liberta. E num desses seminários, no final do ano, lá em Joinville, Santa Catarina, que lá realizamos num hotel Fazenda 5 estrelas, um lugar muito lindo, muito bonito, foram 3 mulheres. E elas foram para o seminário porque elas descobriram que nós fazíamos oração para casar, e solteiro casa depois das orações. Elas só não sabiam o que eu falava antes das orações. Eu dizia, quando falava da idolatria, que a Bíblia traz muitas maldições para o idólatra. A primeira delas, se todo mundo conhece, tem olho não vê, tem boca não fala, tem pé não anda, tem mão não apalpa, som nenhum sai da garganta, torna-se iguais aos ídolos, aqueles que os fazem, os que neles confiam, torna-se como? Incapaz, deficiente espiritual, tem olho não vê, tem boca não fala, tem ouvido não ouve, você prega, 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 e parece que entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui, entra aqui, sai aqui. Tem uma maldição de Deus, tem uma cegueira espiritual, os olhos são vendados. A pessoa não vê a verdade, não escuta a verdade, não entra na sua mente nem no seu espírito. Mas tem mais maldição da idolatria. Você vê na carta aos Romanos,
Paulo falando que a promiscuidade sexual é fruto da idolatria. Por quê? Porque a idolatria é uma prostituição espiritual. E você vai ver na carta do profeta Oséias, está escrito com todas as letras, Deus mandando um recado para o povo que tornou-se idólatra. Porque vocês consultam um pedaço de madeira, por causa disso as vossas filhas adulteram e as vossas noras se prostituem. Está escrito lá. A idolatria traz outra consequência. É a perda de filhos. Na carta a Oséias também está escrito. Os filhos morrem, a descendência acaba. Mas tem outra consequência espiritual a idolatria. É a solidão. Torna-se iguais aos ídolos, os que os fazem e os que neles confiam. Não é só deficiente espiritual, torna-se solitário também. Torna-se solitário. Como assim? Quem é o marido de Santa Bárbara? Quem é o marido de Nossa Senhora das Dores? Quem é o marido da Aparecida? Quem é o marido da Edu Virgem? Quem é o marido da Santa Luzia? Não tem. Quem é a esposa de São Marcos? São João? São Pedro? Santo Antônio, o casamenteiro. Quem é a esposa dele? Não tem. Não tem família na idolatria. Não, a senhora está enganada. Tem a Sagrada Família. Jesus, Maria e José, Sagrada Família. Tem uma família sim. O casamento para Deus, ele está muito bem definido. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. É conjunção carnal, é ato sexual. E se a idolatria diz que Maria Virgem não teve sexo, e se não teve sexo, não teve casamento. E como são os líderes solteiros? E como são as beatas solteiras? Não tem família na idolatria. Sabe qual é a consequência espiritual da idolatria? Também solidão. As moças não casam. Ou os casamentos acabam. O sexo morre nos casamentos. Famílias divorciam. É uma consequência espiritual. Depois que eu prego sobre idolatria e conto tudo isso e mais um pouco, e aí as pessoas renunciam aos pactos com a idolatria, aí eu oro para casamento e todo mundo casa depois. E foram as 3 moças para casar. Elas foram para casar. Mas eu descobri que no meio do seminário, elas estavam rezando terços dentro do hotel que foram para o seminário. 3 vezes por dia elas se reuniam num dos apartamentos e rezavam o terço. E rezavam o terço. E foram lá para casar. E eu soube, alguém me contou. Na segunda noite, são 5 dias de imersão total na palavra de Deus. Eu chamei as 3, falei, quero conversar com vocês 3. Vamos conversar num lugar reservado. E fomos. E aí elas sentaram as 3 na minha frente, 3 médicas, 3 mulheres lindas, cultas. Mulheres que têm tudo para casar. Tinha que ter fila de homem para casar com elas. Eu disse para elas assim, vocês são mulheres bonitas, cultas, vieram aqui porque vocês querem se casar, estão aprendendo verdades de Deus que podem ser as causas do impedimento de vocês constituírem uma família. Sim, sim. Aí eu comecei de novo. Vocês estão aqui, vieram até esse seminário, são 3 mulheres lindas, médicas, mulheres que querem casar, vieram aqui para descobrir quais são as causas do impedimento para vocês constituírem a família. Sim. E comecei de novo. Vocês são 3 mulheres que vieram aqui no seminário, em busca de respostas, querem casar, querem saber o que a palavra de Deus diz, que tem sido impedimento para que vocês constituam a família. Isso mesmo. E eu falei uma, e eu falei 2. Quando eu falei a 7ª vez, ela falou, pastora, a senhora está brincando conosco? Eu falei, não. Eu estou fazendo com vocês o que vocês fazem com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso. Ave Maria, Santa Maria. É isso que a idolatria faz. É um espírito de engano. É um espírito de engano. Eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava numa casa pregando para uma mulher que tinha ídolos de todos os tamanhos na sua sala.
O maior era do tamanho dela, o menor era desse tamaninho, fez uma escada de ídolos. E eu pregava para ela, dizia, você não pode adorar objetos feitos por mãos de homens. Você tem que adorar o único Deus verdadeiro, o Deus que fez todas as coisas. Falava do apóstolo Paulo, que esteve no Areópago, em Roma, e teve misericórdia pela idolatria dos atenienses. E ele fala, Deus não pode ser adorado por homens. Ídolos não podem ser adorados por homens, Deus não pode ser feito por homens. E aquela mulher fazia todas as negativas que uma pessoa que é idólatra faz. Eu não sou idólatra, é só uma memória, é só uma lembrança, é só uma reverência. Eu dizia, não é, você nunca se ajoelhou na frente da fotografia do seu pai, você nunca se ajoelhou em frente à fotografia de sua mãe, você se ajoelha em frente dessas peças. E aí, quando eu desistia quase de tentar convencê-la do erro que ela estava cometendo, eu tive uma estratégia, eu pedi um café, isso no sonho. E ela foi para a cozinha fazer o café, e naquela hora eu tirei um ídolo do meio, desse tamanho. Era o que eu conseguiria pegar, tirei, escondi atrás de uma cortina. Quando ela voltou, ela sentiu falta exatamente da peça do meio. E ela falou, o que você fez com o meu ídolo? E eu fiquei quieta. Ela disse, você pegou o meu ídolo. E eu fiquei quieta. Ela falou, me fala onde ele está. Eu falei, pergunta para ele onde ele está. Ela falou, ele não pode responder. Eu falei, então pergunta para os outros, aonde ele foi. Porque os outros viram ele sair daí. Aí eu acordei. É loucura. É loucura. Você quer ver? Vamos brincar aqui de terminar uma frase. Eu falo o começo, você fala o fim. Sol e chuva, casamento de cavalo dado, não se mostra não se olha os. Panela velha que faz comida. Cuidado com o andor, porque o santo é de barro. É de barro. A idolatria, queridos, foi um mal para essa nação. Ela nasceu aqui nessa terra. Na Europa já estava tendo a reforma protestante. Logo depois do grito da reforma, e aqui estava sendo implantada a idolatria. E a idolatria foi um mal para a nossa nação. Foi um mal no mundo. Tira Jesus de cena. É o mesmo Jesus. O Jesus da idolatria é o mesmo Jesus da Bíblia. Não é. Não é. O Jesus da idolatria nasce no Natal, morre na Páscoa e no Corpus Christi ele continua morto, sendo carregado nas procissões pelas cidades. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi ele está morto. Nasce no Natal, morre na Páscoa, no Corpus Christi ele está morto. Ele nunca ressuscitou, ele nunca foi levado à destra do Pai. Ele nunca foi revestido de glória, poder e majestade. Não tem autoridade. Não é o mesmo Jesus. Não é. É o mesmo Deus? Não é. Porque o Deus da Bíblia abomina a idolatria. Não é o mesmo Deus. E a idolatria entrou com força na igreja. E junto com a idolatria entra a perseguição, a Santa Inquisição, que de santa não teve nada. Pessoas morreram, pagaram um preço de sangue, para manterem firmes naquilo que estava escrito na palavra. Para dizer, não, é só pela graça, nós não precisamos fazer nada, tudo foi feito, o sacrifício da cruz é perfeito e acabado, não se compra lugar no céu. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma indulgência, eu vi. Tem uma família no Rio de Janeiro que guardou o texto escrito. Sua santidade, o Papa fulano de tal, confere ao pai, ao homem, à mulher, aos filhos e todos os agregados um lugar no céu, porque ele pagou tantos mil réis. Ah, também a idolatria trouxe o purgatório. Você vai ficar um pouquinho lá. Depois você vai passar para o outro lugar, outro nível. Agora, se a família tiver dinheiro para rezar missas, vai passar mais depressa. A idolatria tira Jesus de cena, tira a honra que ele tem, tira a adoração verdadeira, tira o lugar dele, tira do lugar de excelência que lhe foi dado. A palavra de Deus diz que porque ele se humilhou
Sujeitou-se a ver como servo foi para a cruz. Por causa disso, o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito em Filipenses capítulo 2. A palavra Senhor no grego é Kyrios. Kyrios significa máxima autoridade, soberano absoluto, supremo comandante. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele. Agora, a igreja foi perseguida, a igreja verdadeira, o remanescente fiel, que não se rendeu à idolatria, que não se ajoelhou diante de imagens, que não se prostrou diante de objetos feitos por mãos humanas, que negou a mentira e apregou a verdade, foi perseguida. Muitos morreram, muitos morreram. Perseguição política, perseguição religiosa, política religiosa, tudo junto, Satanás usando os dois lados. Eles criam que Jesus voltaria naqueles dias. Eles criam. Por isso eles aguentaram. Por isso eles morreram nas arenas, nas fogueiras. Se eu tivesse vivido naquele tempo, eu teria sido queimada, bruxa. Não, Pedro não é o representante da igreja, não é. Sobre esta pedra, Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Pedro, quando foi levado por Deus à casa de Cornélio para pregar o evangelho, porque uma visão sobrenatural de Cornélio mostrou que tinha alguém lá em Jope, que tinha a informação que ele, Cornélio, precisava. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha. E Pedro fala, levanta que eu também sou homem. Não aceitou a adoração. A idolatria mentiu. Muitos morreram. Porque queriam uma verdade. A verdade que liberta. João fala, filhinhos, fugir da idolatria. Paulo fala, que harmonia há entre o templo do Espírito Santo que sois vós e os ídolos? Nenhuma. Agora eles morreram acreditando que Jesus voltaria naqueles dias. A vigília da noite foi longa. Longa demais. Muitos mortos. Muitos sacrificados. Mas Jesus não voltou naqueles dias. Eles diziam, aguenta, ele está voltando, aguenta, ele prometeu que volta e ele vai voltar. Olha para quem está do seu lado e diga, ele não voltou na vigília da noite. Não. Tem a vigília da madrugada, que sucede a vigília da meia-noite. Ele fala isso aqui. Se é tarde, se é meia-noite, se é o cantar do galo. Cantar do galo é madrugada, quem mora na roça sabe disso. O galo canta para anunciar o raiar de um novo dia. O cantar do galo é o anúncio, é o prenúncio de que vai nascer o sol. O que é a vigília do cantar do galo? É o grito da reforma protestante. É o grito que aconteceu de homens como Lutero, Zwinglio, Calvino e muitos reformistas, dizendo, é mentira, não se vem de lugar no céu, a salvação é pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. A reforma protestante é o grito do cantar do galo. E eu preciso contar algo para você, o Brasil foi descoberto em 1500, a reforma protestante foi em 1517, o ápice, o clímax da reforma protestante, quando já estava na Europa sendo desenvolvida a ideia de uma salvação pelo sacrifício de Jesus, dizendo não para a idolatria. Esse país estava se mergulhando na idolatria. Você entende o que isso significa para a nação brasileira? E a única forma que a idolatria encontrou de fazer o povo continuar cego foi dizer, olha, evangelho é coisa de povinho, é Zé Ninguém, é gente pobre, esses homens de roupa preta, com livro de capa preta embaixo do braço, é tudo Zé Ninguém. E a idolatria no Brasil perseguiu os missionários que vieram pregar o evangelho aqui. Leia um livro que diz o que aconteceu, a história do cristianismo. Não é um livro escrito por evangélicos, é um livro escrito por um instituto de pesquisa.
Quantos missionários foram perseguidos? Ande pelo Brasil afora, como nós andamos, você vai descobrir que lá no Nordeste, um figurão que é idolatrado, mandava matar pessoas. Você vai descobrir que lá no Amazonas, onde vamos também pregar o evangelho para a população ribeirinha, dentro de barco de canoa voadeira, você vai ver que os cristãos, começando o seu trabalho ali, faziam uma separação dentro do rio Amazonas, para poder fazer batismo. Eles botavam estacas no chão por causa dos peixes, para os peixes não entrarem no lugar onde seria o batismo. Faziam uma cerquinha, não impedia a entrada da água, mas impedia a entrada dos peixes, até das piranhas. Aí as igrejas da idolatria faziam, sabe o quê? Enchiam vasos de fezes humanas e jogavam ali onde os crentes iam ser batizados. A reforma protestante já estava acontecendo na Europa. O grito da reforma é o cantar do galo. É a Bíblia saindo das prateleiras onde estavam escondidas. É a tradução da Bíblia. Todo mundo pode ler. Eu fui idólatra, queridos, na minha infância. O padre rezava a missa de costa e falava em latim. Eu não sabia absolutamente nada. Eu só podia ler um livro chamado Catecismo, aonde o primeiro mandamento não é: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Durante muitos anos eu fui enganada. Até que um dia chega uma Bíblia na minha mão. Até que um dia um homem de Deus me encontra. Prega a verdade para mim. E o dia que a Bíblia chegou na minha mão, ninguém mais pode mentir para mim. O grito da reforma protestante foi esse. A verdade sai da obscuridade e vem para a luz. Não pense você que foi fácil para os reformistas. Não pense você que as pessoas que se levantaram contra a mentira conseguiram fazer isso em paz. Não, não. Foram perseguidos, foragidos, tiveram que deixar suas famílias. Muitos dos reformistas nunca mais puderam voltar para casa, porque senão morreriam. Mas eles faziam isso com um apego ao precioso Deus que eles serviam, com um apego à palavra da verdade, que um olhava para o outro e dizia: olha, aguenta, porque ele está voltando, ele vai voltar agora. Nós estamos tirando a palavra das prateleiras, nós estamos levando a verdade onde há mentira, e ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele não voltou na vigília da madrugada. Olha para quem está do seu lado e diga: ele não voltou na 3ª vigília. Só tem 4. Tem a vigília da manhã. O sol já nasceu, o galo já cantou. Você pode se arrumar e vir todo bonito para o templo, como você está aí. Eu posso viajar o mundo pregando o evangelho. Eu só não viajei em lombo de burro para pregar, mas bolé de caminhão, trem, barco voadeira, tudo, van, Kombi, para pregar o evangelho. Já chegou a vigília da manhã. Imagine você uma corrida de revezamento. Quem não sabe, uma corrida de revezamento tem 4 turmas. Uma turma corre o começo da corrida, e ela passa o bastão para a 2ª turma. E a 2ª turma corre e passa o bastão para a 3ª turma. E a 3ª turma corre e passa o bastão para a 4ª turma. E quando tem a vitória para aquela equipe, todos ganham, todos ganham. Eu falo que essas 4 vigílias são como uma corrida de revezamento. 4 turmas, 4 momentos da igreja. Nós somos a turma que tem o bastão na mão hoje. E esse bastão, queridos, está sujo de sangue.
E não é só o sangue de Jesus, não. É o sangue de mártires, de pessoas que morreram para o Evangelho chegar até nós. De pessoas que pagaram com a própria vida para terem o privilégio de passar o bastão. Quando Paulo esteve no Areópago em Atenas, isso está no livro de Atos, capítulo 17, 16. Ele viu a idolatria dos atenienses e ele teve uma grande misericórdia. E ele disse o seguinte: todos os ídolos estavam lá. Versículo 22 de Atos 17. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Tinha um altar vazio, tinha vários altares e tinha um altar vazio. E Paulo, como bom evangelista, aproveita para falar do Deus verdadeiro. Ele diz: porque, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, e de um só, versículo 26, de um só, ele fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Repita comigo: Deus fixou os tempos e os lugares aonde toda a raça humana seria chamada à existência. Deus estabeleceu o tempo previamente determinado e o limite da habitação. Isso significa uma agenda de Deus, quem vai nascer quando e aonde. Isso significa que você não está aqui por causa de gerações e por causa de sexo praticado pelos pais, avós, bisavós e tataravós. Não é só para Jeremias que ele fala: antes que eu te formasse, eu te conheci. E antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações. Jeremias, você tem um ministério que antecede a concepção sua. O povo da Filistia estava destruindo tudo que o povo de Israel tinha. Juízes capítulo 13 está escrito: tendo o povo de Deus tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia uma mulher estéril, o nome do marido era Manoá, e Deus manda um anjo falar para aquela mulher: você vai conceber, vai ter um filho, e o teu filho vai ser um libertador de Israel. Nasce com um propósito. Não tem um propósito porque nasceu, nasce para cumprir um propósito, num tempo determinado e num lugar determinado. João Batista foi enviado e anunciado por um anjo para anunciar a vinda do Messias. O ministério dele era esse. O que eu estou querendo dizer para você é que você não está aqui por acaso. Você está aqui num plano deliberado por Deus, num plano perfeito de Deus. Escolheu a nação onde você tem que nascer, o lugar onde você tem que nascer, o tempo que você tem que nascer. Davi fala no Salmo 139, o Senhor estava tecendo os meus ossos, no ventre da minha mãe já sabia todos os meus dias. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que Deus te colocou hoje, nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que se chama hoje, na quarta vigília, porque Ele acredita que você vai fazer tanto quanto fizeram aqueles que te antecederam. Ele não escolheu para estar aqui sentados na minha frente Priscila e Áquila. Ele escolheu esses pastores. Ele não escolheu Jeremias, ele escolheu Gilberto, o profeta. E ele não erra na escolha dele.
Deus está nos dizendo nessa noite que temos uma grande responsabilidade no tempo em que estamos vivendo, de abrir a nossa boca e de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Você vai para o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2. João Batista diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você vai ver no capítulo 4, versículo 17, Jesus dizendo nos primeiros momentos dele na terra: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas você vai ver no Evangelho de Lucas, capítulo 11, quando ele expulsa um demônio e ele é criticado por ter parte com Beelzebu. Ele diz para aqueles homens: Satanás não expulsa Satanás, senão o seu reino fica dividido. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está próximo, mas agora o reino de Deus é chegado. Porque a autoridade que ele estava exercendo é a autoridade que ele recebeu no batismo. Quando os céus se abriram e quando o Espírito Santo desceu sobre ele, foi-lhe permitido iniciar o seu ministério, e dentre as coisas que praticava, era expulsar demônios. Um dia João Batista estava preso, ia morrer, sabia? Manda mensageiros a Jesus. És tu que havia de vir ou havemos esperar outro? Isso é o que os mensageiros perguntam. João Batista tem dúvida se anunciou o Messias certo. Não devia ter. Porque ele viu os céus abertos, ele viu a voz do Pai dizendo: esse é o meu filho amado. O Espírito Santo descer em forma de pomba. Ele dizia: venha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele está vivendo a pior crise da vida dele, ele tem dúvida: será que eu anunciei o cara certo? E quando os mensageiros chegam a Jesus e pergunta a pergunta que João encomendou: és tu que havia de vir ou havemos esperar outro? A Bíblia diz que naquela mesma hora Jesus pregou o Evangelho, curou enfermos, expulsou demônios e disse para o mensageiro: vai e conta para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Eu estou cumprindo o que o Pai me mandou fazer. A profecia de Isaías 61 é: pregai o Evangelho, curar enfermos, expulsar demônio, produz óleo de alegria em vez de espírito angustiado, vestes de louvor, liberta cativo e oprimido. Você sabe que tem poucos cativos porque Satanás sabe qual é o tempo. Você quase não vê uma pessoa entrar endemoniada mais na igreja. É raro. Nos seminários de libertação que fazemos, raramente tem uma manifestação demoníaca. Porque Satanás sabe que não precisa estar dentro, como um homem dentro de um carro. Isso é cativeiro. Ele pode estar fora, como um cavaleiro em cima de um cavalo, fazendo com que a pessoa se drogue, com que a pessoa pratique violência doméstica, promiscuidade sexual, vício de pornografia na internet. Satanás sabe discernir o tempo. O SILC, esse Seminário Intensivo de Libertação e Cura, é uma radiografia de como estamos. Porque recebemos uma palavra que é um paradigma errado. Não temos a compreensão plena dela. Aquele que está em Cristo é nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, você está prontinho, levantou a mão, acabou o problema com o diabo. Não é verdade, porque o próprio Filho de Deus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, todo ramo que está em mim, em Cristo, em mim, meu Pai limpa. Então, quando chegamos em Cristo, nós somos de limpeza ainda. O caminho é o começo. A verdade vai libertar. E só depois que você entra no caminho, que você escuta a verdade, a mentira cai por terra, aí você se desconecta das trevas e vem a vida, e a vida abundante que Jesus quer dar. Esse é o papel da igreja. Quando ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Eu pensava: Deus, como alguém pode fazer obras maiores do que Jesus? Hoje eu entendo, ele não fala maiores em intensidade. Ele fala maior em extensão, em expansão.
Marcos capítulo 16, a grande comissão, versículo 14 em diante. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. 11, porque Judas já suicidou. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. As pessoas são criaturas. Não são filhos de Deus. Aí vem Satanás e fala: todo mundo é filho de Deus. Não. Todo mundo é criatura. Quem crê vai se tornar filho. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus é quem recebe Jesus como único Senhor e Salvador. Mas, pastora, todos os caminhos levam a Deus? Verdade, todos. Para um julgamento. Há um supremo tribunal no universo, onde Deus é o justo juiz e é o legislador, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha, mas Satanás é o acusador, e eu sou juíza e digo para você: nenhum juiz sério que recebe uma peça de acusação da promotoria com provas vai julgar o culpado por inocente, ainda mais o justo juiz. Todos vão comparecer diante de um tribunal. Mas tem um jeito de chegar sem ser no tribunal. É tornando-se filho. Não vai ouvir assente-se para ser julgado, mas vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É um comando de Jesus. Vai e conta que se ele não crer, ele vai perecer. Vai e fala a verdade para ele, fala que ele é criatura. Ele só vai deixar de ser apenas criatura e vai se tornar filho se ele crer. Crer com o coração e confessar com os lábios. E continua: e estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Primeiro sinal: em meu nome expulsarão demônios. Guerra espiritual, batalha espiritual, luta espiritual. A luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A Bíblia não diz: sujeitai-vos a Deus e descansai. Sujeitai-vos a Deus, mas, entretanto, contudo, todavia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só saiu do céu com guerra. Quando encontrou-se com Jesus da terra, queria que Jesus se ajoelhasse diante dele. Ele não sai da vida de uma pessoa só porque ela tem o nome escrito no rol de membros de uma igreja. A partir do momento da conversão, nós estamos num time que é contrário ao império das trevas. Se eu expulso demônios, certamente o faço pelo dedo de Deus. E certamente o reino de Deus é chegado, é o que Jesus fala. O chamado do apóstolo Paulo, como é que foi? Indo eu, ó rei, caminho fora pela estrada de Damasco, vi uma luz mais resplandecente que o sol. E caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. E eu perguntei: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, porque para isso te apareci. Para te constituir ministro, arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. Ninguém arranca ninguém das trevas para a luz sem uma guerra. Então a grande comissão é: vai e conta, que se não entregar a vida, vai ser condenado. Quem não crê, será condenado. Já está julgado, não precisa mais de julgamento. Ele veio para salvar aquele que já está perdido. Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Destituído é perder. E continua ele na grande comissão.
É o comando para a igreja. Pegarão em serpentes, falarão novas línguas, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Igreja, ore com imposição de mãos. Ore. A Bíblia diz: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que enviava. Como assim? Ele manda ir por todo mundo e fazer isto? Sobe para o céu e agora fica esperando que falemos ou que façamos. E à medida que fazemos ou falamos, dos céus ele confirma com um sinal, com o sim, o amém dele, e chama a existência aquilo que não existe, e as coisas acontecem, porque do céu ele está dizendo, tá bom, vai acontecer. Agora, se eu não falar, como crerão são a quem pregue? Como ficarão curados se eu não orar por eles? Como ficarão libertos se eu não expulsar os demônios que estão neles? A cruz é um sacrifício que foi perfeito e acabado. Jesus diz está consumado, mas quando você vai para a carta aos Hebreus, depois de ler em Colossenses que ele na cruz expôs ao desprezo principados e potestades, triunfou deles na cruz, quando você vai para a carta aos Hebreus, está escrito que ele assentou-se à destra de Deus. Está aguardando, algumas versões dizem esperando. Hebreus capítulo 10, versículos 12 e 13. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Mas você precisa tomar a posição, colocá-lo debaixo dos seus pés, para que venha dos altos céus a confirmação daquilo que você está dizendo na terra como igreja do Senhor. Nós somos o povo da última vigília, queridos. Nós somos o povo que tem uma grande responsabilidade, porque Satanás sabe discernir o tempo. E Satanás, sabendo discernir o tempo, trabalha dia e noite, para colocar cativos no cativeiro, doentes no cemitério, pessoas morrendo sem salvação. Eu falo que o prêmio final de Satanás é um lago de fogo e de enxofre, por toda a eternidade. O prêmio final da igreja é reinar com o Senhor. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou, é tempo passado do verbo, comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu, não é constituirá, os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro de abrir o livro, tirar o selo, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu reis e sacerdotes. Sacerdote tem conexão com o céu. Na cruz o véu foi rasgado, o livre caminho foi aberto, um novo caminho foi aberto, todos nós temos acesso ao trono da graça. Oramos e somos ouvidos, clamamos, invocamos o Senhor e Ele nos responde. E rei governa. Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real. O rei tem o governo, o rei tem o domínio. O céu traz o sobrenatural, traz aquilo que é invisível, mas real. O rei tem o governo, tem o domínio. Quando Deus colocou o homem na terra, Ele deu o governo da terra. Você vai para o Salmo 115, versículo 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Como assim? Dos homens? Ele deu a terra para os homens? Sim. Mas tem uma contradição na Bíblia, então, porque o Salmo 24 diz que a terra, a sua plenitude e todos os que nela habitam são do Senhor. É do homem ou é do Senhor? Eu falo que Deus me fez juíza para entender o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é místico, é legal. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, depois que Deus criou tudo, também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre tudo. Sobre os animais que voam, rastejam, nadam, sobre toda a terra. Tem ele domínio sobre tudo. O que tem de contradição? Nenhuma. O instituto jurídico da propriedade é diferente do instituto jurídico do domínio. A lei que rege o direito de propriedade é diferente da lei que rege o direito de domínio. O proprietário tem o registro de imóveis, tem a escritura, pode derrubar o imóvel, pode construir outro no lugar, pode vender. E o que tem o direito de domínio só pode ocupar. Não pode vender, não pode derrubar. O domínio da terra foi dado para o homem. E Deus deu autoridade ao homem para dominar sobre a terra. Quando ele disse para o homem: guarde o jardim. Por que você guarda seu carro, suas joias, seu dinheiro? Porque tem ladrão. E aquele que vem para matar, roubar e destruir, o anjo caído já estava na terra, rodeando a terra, passando por ela. E o homem no Éden tinha autoridade para guardar. Não guardou, negligenciou a autoridade. Onde estava Adão fazendo o quê? Quando a mulher dele conversava com o diabo no jardim que ele tinha que guardar. Onde ele estava fazendo o quê? Quando o diabo entrou no jardim que ele tinha que guardar. E porque ele não disse para a mulher: vamos procurar Deus e manifestar arrependimento, que você desobedeceu a Deus ouvindo a serpente. Era o diabo ou era a serpente? Era o diabo na serpente. Porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra, ele precisa de um corpo para agir. Por isso os demônios incorporam. Por isso Jesus teve que vir em carne, por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Porque o mundo espiritual precisa de um corpo na terra, porque a terra, o domínio é do homem. Por que Jesus ensinou a orar, o que cantamos ainda há pouco? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem sou eu para dizer para Deus que pode vir o reino dele na terra? Quem sou eu? É a mesma coisa que eu chegar nesse lugar e falar: o senhor pode fazer o que o senhor quiser aqui. Ele vai dizer: claro, eu sou o pastor dessa igreja. Deus vai fazer aquilo que chamarmos ele para fazer, porque o domínio foi dado para nós. Seria o mesmo que um proprietário de um imóvel alugar para uma pessoa, enquanto ela ocupa legalmente, por um contrato de locação, o dono do imóvel abre a porta, entra e faz o que ele quiser na casa. Não. Deus respeita as regras que ele mesmo estabelece. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. O céu vem para a terra quando chamamos. O Senhor confirma dos altos céus na terra quando falamos. A autoridade espiritual que temos, se exercida for, vai haver confirmação do céu. Do céu ele vai enviar sinais. Sabe o que eu vim fazer nesta terra? Desde o início do ano. Deus me deu um comando. Ele disse: filha, ninguém nessa nação prega contra a idolatria como você. Pois eu tenho uma tarefa para você. Você vai no lugar onde nasceu esta nação. E você vai fazer uma reunião com meus filhos de vários lugares dessa nação. E você vai arrancar as raízes da idolatria. Cortar folhas e cortar galhos não acaba. A vida está lá no subsolo. Não basta atos proféticos de arrependimento. Nós precisamos entender a maldição da idolatria que tem sobre nossas famílias.
sobre a nação brasileira. Por que o turismo sexual é tão grande no Brasil? Por que tantas pessoas são cegas espiritualmente? Por que tantos jovens são enterrados pelos pais, quando os filhos é que têm que enterrar os pais? E eu vou obedecer o comando. Dias 26, 27 e 28 de novembro, nós vamos fazer uma conferência aqui. E o nome da conferência é Venha o Teu Reino. Venha o Teu Reino. Você já está convocado para essa conferência. Eu preciso que a igreja local esteja comigo. Porque o Senhor tem uma igreja só na nação brasileira. Ele não tem várias igrejas. Mas o que eu quero dizer para você é que a ordem de Deus para nós é execute a grande comissão. Execute, porque vidas e vidas e vidas se perderam, morreram por causa disso. Pregue o evangelho a tempo e a fora de tempo, fale a verdade que está aqui. Não importa o preço que você pague por falar essa verdade. Não importe o quanto você vai ser rejeitado por falar a verdade. Jesus foi rejeitado. Mas Ele espera que no final da nossa jornada, como Ele, a gente possa dizer: Pai, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer. Você tem 73 anos? Tenho. E você ainda viaja por toda a nação brasileira e por todos os lugares do planeta pregando o Evangelho? Sim. Antes da pandemia, no ano de 2019, eu somei os quilômetros rodados pelas nações e pelo Brasil, deu 160 mil quilômetros. Dá 4 voltas ao planeta Terra se tivesse rodado. Sabe por quê? Porque eu não posso, ai de mim, se parar de dizer a verdade. Eu não posso calar a minha boca. É a tempo e a fora de tempo. Lá em Resende, onde eu moro, eu tenho uma casa linda. Foi o último lugar que eu trabalhei na magistratura antes de aposentar. Gostei da cidade. Resolvi morar lá. Depois de aposentada, continuei lá. Minha casa tem 580 metros, numa área de terreno de 2.000 metros. Tem piscina, tem sauna, tem churrasqueira, tem jardim. Tudo que você imaginar que uma casa pode ter de conforto, tem. Às vezes eu fico num apartamento, num hotel, que é do tamanho do meu banheiro. Mas sabe o que eu estou fazendo? A melhor coisa que eu poderia fazer. A minha vida e a vida do meu marido faz com que tudo que eu preciso esteja dentro de 2 malas de 23 quilos. Mas eu estou no centro da vontade de Deus. Um dia minha filha falou para mim assim: você já vai viajar de novo? Hoje eu mandei uma mensagem para ela. Eu estou fora há dias, vamos pegar um voo 1h da manhã aqui, desembarcar em São Paulo 8h15 da manhã, e eu pensei, vou pegar o meu carro, que sempre fica no aeroporto, e ir para Resende, que são ainda 3 horas de viagem. Depois eu pensei, não, é muita canseira, porque 2 dias depois eu tenho que estar em São Paulo pregando. Então eu vou ficar em São Paulo de uma vez, lavar toda essa roupa suja que tem na mala, e vou ficar em São Paulo. E mandei uma mensagem para ela: não vou para casa, filha, ela mora na mesma cidade. Um dia eu cheguei e ela falou: mãe, você já vai de novo? Você chegou ontem, já está arrumando mala para viajar? Mãe, você não para. Eu falei: filha, não reclame, ela tem 55 anos. Não reclame, filha, você teve o melhor da minha vida, o vigor da minha juventude. Eu falei: hoje Jesus só tem a pelanca. Eu tenho uma cabeça de 30 anos, mas eu tenho um joelho de 73 que foi operado e dói. Jesus só tem isso. E eu não posso parar. Pastor Otto, desde 2002, ele luta com um câncer de próstata. Pastor Otto já foi operado, cirurgia radical, já passou por radioterapia. Atualmente ele vence com uma quimioterapia mensal hormonal.
Um dia chegamos na casa da nossa filha e ela falou: mãe, você judia demais do meu pai precisa descansar. Meu pai precisa descansar. Ele tinha feito um exame e tinha aparecido um nódulo, como se fosse uma metástase na uretra. E ela falou: tá vendo, mãe? Meu pai não para, isso é estresse de viagem demais. Eu acho que chega, mãe. E ele quieto, escutando, quieto. Quando nós saímos, que entramos do carro, eu falei: e aí, pai? Você quer parar? Ele falou: não. Eu quero dar o meu sangue para Jesus. Sabe o que aconteceu? No próximo exame, a metástase tinha sumido. Nada nos impede. Nada. Porque temos o sentido de urgência. De que precisamos ganhar almas. Precisamos ganhar almas. Precisamos pregar a verdade. Precisamos jogar a mentira fora. Por amor a esse Deus que entregou o Filho único por nós. Eu vou terminar. Eu quero que os levitas venham ao altar. Como eu sou antiga, às vezes um jovem fala para mim assim: a senhora está no fim da linha, né? Eu falo: estou mesmo. Você já viu uma linha onde o avião toma uma reta para levantar voo? Eu sou um Boeing, eu estou na linha para levantar voo ainda. Mas quem já viveu mais tem cantigas antigas também. E tem uma cantiga que eu não sei se esse grupo de louvor canta e toca, mas se cantar e tocar vai ser a glória para mim. Fala que Jesus vem vencendo. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Dá para tocar? Então bora? Mas pode fazer estilizado, moderno. Cheio de som, cheio de ruído. Só que antes de cantar, eu quero fazer um convite a você. Aliás, eu tenho 2 convites a fazer. Primeiro, se você nunca entregou a sua vida para Jesus, e você veio nesta noite aqui, tem um sentido especial a tua vinda. Deus te trouxe aqui para ouvir a verdade. Porque Ele te ama muito. E você não pode dizer, a hora que sair por essa porta, que você não conhece a verdade. Você conheceu hoje a verdade que aqueles que não entregam a vida para Jesus são só criaturas. Mas Ele veio por amor a todas as criaturas. Ele veio por amor a todos os homens. O Pai entregou o Filho na cruz por amor, por amor, por amor. E se você quer receber esse amor, e receber esse sacrifício, que você não precisa fazer mais nada, só receber o sacrifício. Porque na cruz Ele riscou o escrito da dívida que era contra você. Todo o seu pecado foi perdoado. Aquele perdão de pecado em confessionário não valeu de nada. Aquilo só resultou em penitências inúteis. Porque a penitência maior foi feita naquela cruz. É só o sangue de Jesus que compra a vida de uma pessoa. E se você quer entregar a vida para Jesus, levante sua mão onde você estiver. Eu quero te conhecer. Quero orar com você. Os pastores dessa igreja vão te receber. Vão orar com você. A palavra de Deus diz que temos que ligar na terra. A chave do reino dos céus foi entregue para a igreja. E o que a igreja liga na terra é ligado nos céus. Não sei se todos que estão aqui já fizeram isso um dia. Não faço apelos dramáticos. Você tem que ter o convencimento de que precisa de salvação. Vivemos tempos duros no mundo inteiro nessa pandemia. Muitas pessoas partiram. Muitas pessoas foram embora. E eu sempre costumo perguntar o que vem depois. Você pergunta para um jovem, o que você quer fazer? Eu quero estudar.
E depois eu quero formar, e depois eu quero casar, e depois eu quero construir um patrimônio, e depois eu quero ter uma família numerosa como a senhora, ter netos, bisnetos, e depois você vai morrer. A vida é uma grande aventura, queridos, ninguém sai vivo dessa aventura. Todos morrem. Mas Deus não quer que você tenha morte eterna. Ele não quer que você tenha o dano da segunda morte. E a segunda morte é a separação eterna de Deus. Nunca mais vai ter chance depois que sair dessa vida. Então, se você quer entregar a vida para Jesus, é agora. Levante sua mão onde você estiver. Eu não estou enxergando bem, que eu estou sem meu óculos. Mas se alguém levantou a mão aí, o que está vizinho dele, traz ele aqui. Para nós orarmos com você. Quando eu falei que Jesus riscou o escrito da dívida, que era contra nós, imagine que você deve R$1 milhão num banco, não tem dinheiro para pagar. E aí um que tem 1 milhão, vai lá no banco, fala para o gerente, eu quero pagar a dívida dela. O gerente fica feliz da vida, vai receber a conta. Mas como o mundo espiritual é legal, um contrato faz lei entre as partes. Só os contratantes é que podem mexer no contrato. O gerente manda te chamar. Você precisa anuir. Em direito fala dar a sua anuência. Você precisa concordar que o outro pague sua dívida, senão não vai poder pagar. Você precisa dizer, eu quero. Assina embaixo, eu concordo. Quando ofertamos Jesus para você, é isso. Você quer que Ele pague a sua dívida? Todos os seus pecados naquela cruz, você não dever mais nada. Se você disser, eu quero, eu concordo, está resolvido, está resolvido. É só você dar a sua anuência. E você não deve mais nada. É de graça para você, mas o pagamento foi feito na cruz. Você quer que Ele risque sua dívida? Você quer que seus pecados sejam limpos? Você quer entrar diante de Deus, na vida eterna, limpo, e ouvir, vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado, desde antes da fundação do mundo? Se você quer, vem aqui à frente, e eu não vou insistir mais. Eu disse que tinha 2 coisas a fazer antes de cantarmos. A segunda é desafiar você. É desafiar você que não tem 73 anos, que não tem câncer de próstata. Abrir a sua boca e falar de Jesus a tempo e a fora de tempo. Adorar é maravilhoso, adoração é maravilhosa. Mas além de adorar, você precisa apregoar a verdade. Você precisa abrir a boca e trazer vidas para Jesus. Se passa um mês sem ninguém entregar a vida para Jesus nos lugares que eu vou, eu choro diante de Deus. Porque eu quero ver vidas e vidas e vidas saindo do império das trevas e vindo para o reino da luz. Então eu desafio você, igreja, abrir a sua boca e pregar o Evangelho. Quanto tempo você gasta em um WhatsApp mandando mensagens insignificantes? Comece a falar de Jesus. Eu tenho um canal oficial no YouTube, Tânia Tereza Oficial. Tudo tem o meu nome, Tânia Tereza, no Instagram, no Face, no meu site, onde estão os seminários. Um dia meu genro falou para mim, meu genro é veterinário. Aliás, eu já peço permissão aos pastores para postar o vídeo de hoje no canal oficial. Meu genro falou, minha sogra, eu vejo muitos canais no YouTube, porque além de veterinário, vê os canais de veterinária, ele gosta de esportes radicais, ele vê os canais de montanhismo, ele vê os canais de rapel, ele vê os canais de escalada. Ele falou, nenhum canal é tão ruim quanto o seu. Como assim, meu genro? Não tem tecnologia nenhuma.
Você não tem ninguém para fazer um trabalho de qualidade no seu canal. Às vezes você grava na sala da sua casa, o cachorro late lá no quintal e o latido do cachorro aparece. Não tem ninguém para tirar o latido do cachorro de fundo. É mesmo, Eugênio? Ele falou, mas nenhum desses canais tem 27 milhões de visualizações como o seu, minha sogra. Porque Deus é o meu diretor de mídia. O Espírito Santo é o meu editor. Há um interesse no céu que o Evangelho seja pregado. Há um interesse, os céus conspiram para que você faça a coisa certa. Então, enquanto cantamos essa adoração, que graças a Deus eles sabem, senão eu ia ter que cantar no gogó. Aqueles que sentiram no coração o desejo ardente de tomar um impulso na sua vida para pregar o Evangelho, para ganhar almas, para expulsar demônios, para orar por enfermos, para trabalhar. A Bíblia fala que o reino está recrutando trabalhadores. O departamento de recrutamento e seleção está com as portas abertas, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Se você sentiu um ardente desejo no coração de fazer muito mais do que você tem feito, eu quero que você cante esse louvor em pé. Em pé. Uhul! Vamos lá! Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.